E o nosso assunto de medicina a partir de agora é com o cirurgião urologista Dr. Celso Fernandes Júnior, que vem especialmente ao programa dentro deste bloco de medicina preventiva e informativa. Dr. Celso, boa tarde. Boa tarde, Mafalda. É um prazer poder tê-lo conosco no programa e a gente sabe das dificuldades com que o cirurgião encontra para poder participar dessa programação que é feita ao vivo. Eu sei que para você chegar até aqui agora, você estava no centro cirúrgico. Então, essa contribuição para nós ela é muito valiosa, hein? Obrigada. Eu quem agradeço, Mafalda, a oportunidade de mais uma vez estar aqui no seu programa. E me desculpe pelo atraso, mas como você acabou de dizer, a cirurgia não tem tempo determinado para acabar. Sempre para começar, para terminar é muito difícil. E nós estamos contando com uma visita muito especial da Carolina, que é a filha do Dr. Celso, com a doutora Olívia, que é essa boneca linda. Carolina, olha lá pra frente. Isso, que é essa bonequinha. Ela vem de perto, né, querida, com a tia Mafalda, não é isso? Ela veio me visitar. Gostou da torta marshmallow? Gostou? Gostou, né? Uma delícia, não é isso? Ah, viu só? O aniversário você fala pra mamãe que a torta tem que ser lá da Marshmallow. Essa daí dá uma água na boca, tem a quero mais, tem a sonho de volta. Dá pra escolher, viu, Carolina? Tá bom? Tá legal? Doutor Celso, a pergunta que eu tenho pra você é a seguinte: infecções, as consequências das infecções das vias urinárias na criança, tanto no garoto como na garota. Mafalda, isso é extremamente importante. A criança, a partir de 5 meses, 6 meses de idade, pode começar a ter suas infecções urinárias, independente de qualquer outro fator. Ela, com infecção urinária, principalmente na menina, que ocorrendo nessa fase, ela leva a infecção urinária baixa e essa infecção com bactérias na bexiga acabam às vezes indo para o rim formando a tal da pielonefrite. A pielonefrite por infecção, quando é de repetição e numa fase, você imagina uma criança de 5, 6 meses começar com quadro de infecção renal, isso numa idade de 4, 5 anos, ela basicamente tem os rins perdidos. E normalmente a causa básica disso é o que nós denominamos de refluxo vésico-ureteral. Ou seja, a criança nasce, mas não tem o sistema valvular adequado do ureter, que a urina deve cair na bexiga, mas não deve refluir para o rim. A ausência dessa válvula, desse mecanismo valvular, faz com que essa repetição, ocorra repetição de infecções e destruição desse rim. Normalmente, se essa criança ela deve ser acompanhada por um pediatra e ela vai sendo controlada normalmente, e se é em centro grande, não tem problema nenhum, está muito bem controlado. Mas esporadicamente o que nós vemos é o seguinte: essas crianças são às vezes do interior ou uma cidade que não tem tantos recursos de investigação, e o próprio pediatra ou então um clínico geral, quem acaba vendo essas crianças, acaba tratando essas infecções com um antibiótico de longo prazo, e essa criança está deteriorando o rim pouco a pouco. É muito importante que quando essas infecções começam a ocorrer, pelo menos já é sinal de investigação urológica quando tem no mínimo 2 quadros de pielonefrite. Ou seja, a criança tem infecção urinária com quadro acompanhado de febre, mal-estar geral, uma criança que não come e nada. A importância da investigação numa fase inicial, evidentemente, é evitar-se a perda dos rins, em primeiro lugar. E em segundo lugar, uma criança que mantém infecção de repetição, ela acaba alterando totalmente seu desenvolvimento pondo-estatural. Ou seja, uma criança que não vai crescer, não vai desenvolver, e o maior desenvolvimento de uma criança é nessa fase. Senão ela chega numa fase adulta, uma criança pequena, magra, sujeita a uma série de outras infecções secundárias devido a uma simples infecção urinária. Bom, não só na fase de 1 ano ou a partir de 1 ano, o que é que as mães devem tomar cuidado, principalmente com a menina? É quando for dar o banho, fazer uma boa higiene a nível da genitália. Normalmente as mães têm medo de manipular a nível da genital da menina. Acha que vai machucar, pode perder até a virgindade manipulando a vagina, manipulando a vulva.
mas isso não ocorre, é muito difícil. Faça simplesmente com o dedo, mas tire toda a secreção que fica nos pequenos lábios da menina, para que evite focos de bactérias ali e, consequentemente, entrada dessas bactérias na bexiga e infecção urinária. Para os meninos isso também ocorre. A infecção urinária no menino é mais difícil, mas também pode ocorrer. É importante que a mãe observe quando vai dar o banho, porque a mãe quem tem mais o contato, por isso que eu estou me referindo à mãe, que olhe a ponta do pênis, a pele do pênis, o prepúcio que nós chamamos, porque às vezes esse prepúcio ele é tão estreito que fica como se fosse um buraco de agulha e a criança faz um esforço muito grande para urinar e a mãe até observa que é engraçado. Quando ela começa a urinar, forma-se uma bexiguinha e essa bexiguinha vai esvaziando depois. Quer dizer, por que forma bexiguinha? Porque o meato está muito estreito, o meato dessa pele. Isso necessita uma pequena cirurgia chamada postectomia para evitar que bactérias colonizem essa pele e entrem dentro da uretra fazendo infecção urinária. Portanto, nos meninos, observar a pele e nas meninas, as mães devem fazer uma higiene perfeita diariamente e não permitir que fique secreções em volta. Com essas duas observações, nós já temos, Mafalda, basicamente eliminado 50% das infecções urinárias na infância. A partir do momento que está instalada a infecção, Dr. Celso, existe tratamento sem nenhuma conduta cirúrgica? Bom, quando se instala a infecção, uma coisa muito importante é não partir para a farmácia para fazer tratamento. O farmacêutico sempre tem uma solução para a infecção urinária e normalmente não é a mais adequada. Evidente, deve-se fazer um estudo de um exame de urina para saber que tipo de bactéria, para dar o melhor antibiótico. Para as crianças, antibióticos tem que ser muito específico, não pode ser qualquer antibiótico, porque a vizinha tomou, porque fulano pediu para dar, o farmacêutico indicou, tem que ser indicação médica, precisa. E a partir daí, do primeiro quadro já de infecção urinária, tem que se fazer uma investigação, através do seu pediatra, com radiografias, com exames periódicos de urina, ou então através de um urologista para que possa investigar de uma forma melhor. O tratamento, ele é a curto, médio, longo prazo? Depende, Mafalda. Depende muito da causa. Se nós temos uma estenose de uretra, e comprovadamente uma estenose de uretra, ou seja, a saída dessa uretra está fechada, o tratamento tem que ser a curto prazo e normalmente através de uma pequena intervenção cirúrgica para que amplie esse meato ureteral. Tratamentos a médio prazo, quando nós temos, por exemplo, um refluxo de baixo grau que leva à infecção, mas nós mantemos antibiótico por um tempo relativamente a médio prazo. Em alguns casos, não todos os refluxos vésico-ureteral, essa patologia que eu disse inicialmente, são operadas. Então aí o tratamento é a longo prazo, chegam até quase 5 anos de tratamento clínico, sem necessidade de cirurgia, porém com acompanhamento extremamente adequado e com antibiótico preciso. Senão você acaba destruindo os rins ou o fígado dessa criança quando não é um antibiótico adequado. Obrigada pela entrevista, Dr. Celso. Eu quem agradeço você, Mafalda, e a oportunidade de apresentar aqui ao ar a minha companheira de trabalho.